Olá, mentorandos! Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui do terceiro módulo e agora especificamente estudando sobre a prisão preventiva, primeira parte. Esse estudo da prisão preventiva eu subdividi em três partes. A primeira, nós vamos falar sobre o conceito da prisão preventiva. A segunda parte, eu adentro especificamente sobre os requisitos contidos no 312 e 313 do Código de Processo Penal. São os requisitos autorizadores da prisão preventiva. E a terceira parte, eu falo sobre o excesso de prazo. São três partes importantíssimas para você ter o conceito sobre essa modalidade de prisão cautelar. Lembrando que a prisão preventiva, de longe, ela é a que mais é decretada pelos juízes de piso aí no Brasil. Por isso, a importância de você dominar todos os aspectos sobre essa prisão cautelar, sobre a prisão preventiva, e com certeza nessa mentoria, nesse curso, você estará apto a trabalhar com toda tranquilidade, fazer um bom trabalho, fazer uma boa defesa para o seu cliente, ok? E, sem dúvida, é o que eu sempre falo, a responsabilidade de se atuar na área criminal é muito grande, porque você está trabalhando com um dos maiores bens que a pessoa tem, que é a sua liberdade. Por isso, a importância de você cada vez mais se profissionalizar, cada vez mais estudar com afinco e, lógico, de uma forma verticalizada, ok? Essas três partes sobre prisão preventiva eu trago de uma forma bem didática e bem prática para você poder, com certeza, aí, fazer um bom trabalho, né, ter um bom desempenho na sua atuação em relação a essa prisão cautelar, tá ok? Vamos lá, o conceito da prisão preventiva, como eu disse, é uma prisão cautelar quando não cabíveis a aplicação das medidas alternativas à prisão. Ou seja, uma vez que o juiz decreta a prisão preventiva, ele tem que analisar, ele tem que fundamentar se é o caso de haver a aplicação das medidas alternativas lá contidas no 319 do Código de Processo Penal. Será que essas medidas, e aí a leitura obrigatória, será que essas medidas do 319 são suficientes para suprir a necessidade da prisão, da preventiva? Por quê? O caráter da prisão preventiva é o quê? Última ratio. Última ratio. Nós só podemos pensar em prisão no Brasil em última instância, em último momento. A regra, galera, é o que? A liberdade, que é um dos nossos maiores bens jurídicos. A liberdade. Então, pensando a prisão preventiva como última ratio, como última medida a ser tomada pelo juiz, por isso que ela é, de certa forma, subsidiária, né? Analisando o caso, cabe as medidas alternativas à prisão do 319? Sim ou não? São suficientes? Sim ou não? Uma vez sendo, não se aplica a preventiva. E Fabiano, como que eu vou saber se o juiz fundamentou de uma forma correta? Porque é sabido, e aí aqui abaixo tem um modelo de revogação da prisão preventiva, bem como um outro modelo de HC, né? Uma vez que a fundamentação do magistrado seja genérica, então tem que haver essa fundamentação pelo juiz de uma forma que preencha os requisitos do 312 e 313. Ele demonstrando especificamente o porquê que o seu cliente, porquê que o acusado ou de repente o indiciado, se estiver na fase pré-processual, né, estiver na fase inquérito, o porquê que a prisão preventiva para ele, especificamente para ele, é
a melhor medida para aquele momento. Tem que haver essa fundamentação e não pode ser genérica, ou mesmo quando o juiz extrapola em sua fundamentação, tendo em vista que prisão preventiva é a última ratio, é a última medida. E o juiz, ao caso concreto, pode ser aplicáveis as medidas e ele deixa de aplicar as medidas. E aí por N motivos. E aplica, né, e decreta a prisão preventiva. Então você tem que saber, né, e você vai saber, a partir dessa mentoria, que situações que você pode requerer a revogação da prisão ou se o juiz efetivamente negar o seu pedido, você impetra, né, um habeas corpus. Ok? Então, tudo com base nos requisitos, e você tem que conhecer a leitura obrigatória do 312 e 313 do Código de Processo Penal. Isso na próxima aula nós vamos destrinchá-lo aí para você ficar bem preparado em relação a isso. Tá ok? O outro ponto, quem que é legítimo, Fabiano, a pedir, a requerer a prisão preventiva? Quem é legítimo? A autoridade policial é legítimo, delegado ou delegada, o promotor ou promotora, ou seja, o membro do parquê, membro do Ministério Público, o querelante em crimes de ação privada e o assistente de acusação. Quem que é o assistente de acusação, Fabiano? O advogado. Nós vamos ter na frente um módulo onde eu falo para vocês como que deve ser a atuação do assistente de acusação. Uma vez você contratado, ao invés de fazer a defesa, você vai assistir a acusação, né? Assistir o MP, ajudá-lo nessa acusação. Ok? Então, dando continuidade, são esses os legítimos, as pessoas, os entes, né, que podem requerer a prisão preventiva. Fabiano, fora disso aqui, né, se por exemplo vir uma outra autoridade, vamos supor aqui um exemplo absurdo, né, vem o prefeito e entra com um pedido de prisão preventiva. Pode ou não pode? Tem legitimidade? Não tem. Por óbvio, não poderá sequer ser aceito pela autoridade judiciária. Ok? Prosperando, e aqui você tem que ter cuidado, o juiz pode decretar de ofício a prisão preventiva. Ao revés da prisão temporária, o juiz, dentro da prisão temporária, ele não pode decretar de ofício. Por quê? A prisão temporária, como nós vimos, ela é uma prisão cautelar para assegurar as investigações, ou seja, tão somente no âmbito da investigação pré-processual. Não estamos falando de ação penal. Na temporária, somente cabe a temporária lá, né, de acordo com o rol também taxativo de crime, conforme nós estudamos nas aulas anteriores. E aqui, na preventiva, o juiz ele não pode, em fase pré-processual, em fase de investigação, requerer, ok, a prisão preventiva. Todavia, ele pode, de ofício, decretar na ação penal, no processo. Na fase processual, o juiz pode, a qualquer tempo, uma vez preenchendo os requisitos do 312 e 313, nós vamos na próxima aula, o juiz pode, de ofício, determinar a prisão preventiva do seu cliente. Reitero, por isso a importância de você saber esse instituto, porque vamos supor, numa situação em que o seu cliente, numa fase pré-processual, na fase de investigação, receba uma ordem de prisão preventiva, de ofício, ou seja, nem a autoridade policial, nem o MP, ok, nem o querelante, e nem a vítima, né, representada pelo assistente de acusação, requeriu essa prisão preventiva lá na sede policial, na sede de investigação. Não requereu, ou seja, foi de ofício. Você vai entrar com o pedido, com habeas corpus, dessa decisão para o tribunal. Porque não pode de ofício o juiz, em sede de investigação, decretar a prisão preventiva. Ok? Então, somente ele pode, e aí a qualquer tempo, na ação penal de ofício, independente de requerimento.
Fabiano, na prática, né, isso é comum? Não, né? Por óbvio que não. Geralmente, tanto na ação penal, quanto na fase de investigação, na fase pré-processual, geralmente são os legítimos, os legitimados, a autoridade policial, pelo delegado, delegada ou MP, que requer a prisão. Na fase processual também aparece a pessoa do assistente de acusação. Às vezes o MP, o promotor, promotora, permanece inerte quanto ao pedido, quanto de repente um descumprimento de uma medida, e aí vai o assistente de acusação, o advogado, e requer esse pedido de prisão preventiva. Ok? Então, na prática, não é comum o juiz de ofício, mas acontece. Mas há casos sim. Ok? Por isso que você tem que saber diferenciar e o momento de agir. Se foi, e reitero que é importante, na fase policial, na fase investigativa, ok? Na fase pré-processual, o juiz não pode de ofício. E na ação penal, ele pode de ofício. Tranquilo? Vamos dar continuidade? Olha só, em relação, Fabiano, a excludente de licitude. E aqui, muita atenção. Uma vez o juiz, ele decreta uma prisão preventiva ao seu cliente e é manifesto que o seu cliente agiu mediante a uma excludente de licitude, né? Legítima defesa, estado de necessidade, né? O exercício regular de um direito. Ele agindo, que são os excludentes da licitude, ele agindo e ficando claro, sendo manifesto, não pode decretar a prisão preventiva. Podemos citar aqui na culpabilidade a inexigibilidade de conduta diversa, a obediência hierárquica, a coação moral irresistível, são excludentes deles de culpabilidade, gente, nós estudamos na parte geral. Então, tanto se manifestam as provas que o seu cliente agiu com excludente da licitude ou excludente da culpabilidade, o juiz não pode, não cabe a prisão preventiva. Ele não pode decretar. Uma vez decretando, você pode entrar, impetrar um habeas corpus. Ok? Tendo em vista que são casos, tanto a excludente da licitude como a excludente da culpabilidade, são casos de absolução sumária, né? Salvo na culpabilidade e a inimputabilidade. Mas são casos de absolução sumária. Uma vez sendo caso de absolução sumária, não tem por que persistir a prisão preventiva. Sempre lembrando, pessoal, sempre lembrando, mentorandos, que a prisão preventiva ela é a última ratio. É a última medida a ser tomada pelo juiz. Feito isso, nós finalizamos essa nossa primeira parte, tendo o modelo de HC e de revogação aqui embaixo que você pode utilizar nas suas peças. Qualquer dúvida, pode entrar em contato no e-mail contato@fabiandalog.com.br, né? Está aqui em cima do vídeo, bem como enviar a sua mensagem no grupo de mentorandos que você faz parte, ou também aqui nas dúvidas e comentários abaixo desse vídeo, que é o fórum, ok, da nossa plataforma. Então, espero ter ajudado e até a próxima aula, onde nós continuaremos esse debate, esse assunto tão importante para os seus estudos, que é a prisão cautelar dentro do processo penal. Beleza? Até a próxima.